A graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos amigos, discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Jesus, do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia
para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muito empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias, de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Se inscrevam nas nossas igrejas virtuais para poderem ser abençoados com essas orações. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso sorteio. 2 rebanhos, escolha aí um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho. Oração de número 3. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Amém? Vamos começar o sorteio hoje de número par. 18,
rebanho 18 de número par e rebanho de número 17 ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos. Livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte do rebanho, dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 24 do livro de Números. Capítulo 24 do livro de Números contém 25 versículos. Balaão abençoa a Israel pela terceira vez. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi essa vez, como antes, ao encontro de Algouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e de número 13 ímpar. Livro de Deuteronômicos, 34 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Capítulo 26 contém 23 contém 25 versículos. Deuteronômicos 23 contém 25 versículos. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Aquele a quem foram trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum anomita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao vosso encontro com o pão e água, no caminho quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e de número 15 ímpar. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos contém 32 versículos. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se põe conhecer e manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, tendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Amém? Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nosso Senhor. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo de número 24 do livro de 2 Reis. Capítulo de número 24 do livro de 2 Reis contém 19 versículos. O reinado de Jeoaquim. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, por 3 anos, ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e os dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de se inscrever, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo de número 1 de 2 Samuel. Capítulo de número 1 contém 28 versículos. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufé, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subiu da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estava ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer um sorteio de uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 38. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 38. Nós temos um comprometimento
com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus, o Cristo, falou em João 7:38 e Apocalipse 22:18 e 19. E se você ou quem você trouxer até nós das igrejas virtuais, as _ sem ovelha, @ a igreja Eusdões, @ avivamento 24AD, @ a igreja 70 Santos, @ AIG 1318 37 300, @ AIG 12 vezes 12.120 e @ a igreja Benditas, que provar que a administração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios nas nossas atividades não são ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas e dos sorteios, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 4. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam não deixem de se inscrever em todas as nossas 12 igrejas virtuais e nesta aqui que estamos ao vivo, porque vocês receberão orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número 20, rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio aqui do livro de 1 Samuel. Capítulo 27 do livro de 1 Samuel. Capítulo 27 de 1 Samuel contém 12 versículos. Davi, outra vez com Aquis, rei de Gate. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ter que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor que para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispõe-se Davi com os 600 homens, e com ele passou Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Jeelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir.
Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Gratidão pela presença. Capítulo 12 do livro de Zacarias. Capítulo 12 do livro de Zacarias contém 14 versículos. A salvação de Jerusalém, sempre pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio. 2 rebanhos, 2 pilotões, 2 guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje, rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Gratidão pela presença. Livro de Tiago, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos. Não se deve fazer acepções de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, em traje de luxos, e entrar também algum pobre andrajoso, e trajardes com deferência o que todos os trajes de luxo, e lhe dissertes, tu assenta-se aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo, capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filhos meus, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros.
Participas dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arremetou. Amém? Vamos agora ao sorteio do último rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 1 do livro de Efésios. Capítulo 1 do livro de Efésios contém 23 versículos. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo a curso deste mundo, segundo a príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oferta, sortear aqui mais uma oferta, uma das mais de 40 que as nossas igrejas virtuais oferece. Seja muito bem-vinda. Oferta de número 33. Gratidão pela presença. Nós das igrejas virtuais, @as_ sem ovelha, @as igrejas eudões, @avivamento 24AD, a igreja 70 santos, a igreja 37300, milho oferta DIN e desconto e gestão. Estamos afirmando que o ministério do Senhor Jesus, o Cristo, no Novo Testamento, na liderança geral da igreja, não é ser um pastor, e sim ser um apóstolo. E a escolha dos 12 em Apocalipse para sentar nas 12 cadeiras, não tem pastor lá, e sim somente apóstolo, porque são mais de 12 em toda a Bíblia Sagrada. Por isso serão escolhidos 12 dentre todos os apóstolos para se assentarem nas 12 cadeiras. Mostre para nós na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, e você ou quem você trouxer até nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus, para dar continuidade aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo estas vidas através desta ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não deixe de se inscrever em todas as nossas igrejas virtuais, porque vocês estarão recebendo todos os dias de madrugada, uma vez por semana, diretamente de cima do monte, orações pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E lembrando que nós
trabalhamos com a numerologia bíblica e eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e você aí mentalize um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Capítulo 5 contém 20 versículos. A loucura de votos precipitados. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chega-se para ouvir, e melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, seja poucas as tuas palavras, porque dos muito trabalho veio os sonhos, e do muito falar, palavra nécias. Quanto a Deus, fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Amém? Vamos a mais um sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. 2 Crônicas, 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 9 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 9 do livro de 2 Crônicas contém 31 versículos. A rainha de Sabá visita a Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo, com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiaria, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. E não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que no final dessa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 9 do livro de Daniel. Capítulo 9 do livro de Daniel contém 27 versículos. A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar assolações de Jerusalém, era de 70
70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande, é terrível, guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias, capítulo 32 do livro de Jeremias. Capítulo 32 do livro de Jeremias contém 44 versículos. Jeremias compra um campo em Anatote. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ao 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o haviam dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tornaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e os veria face a face. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final dessa live. Livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir e compartilhar e se inscrever nesta nossa live, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 53 do livro de Isaías. Capítulo 53 do livro de Isaías contém 12 versículos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi relevado o barco do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-te mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizera caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais um sorteio de uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 19. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Oferta de número 19. O Senhor Jesus o Cristo afirmou uma classe que é daqueles que creem nele, e são esses, os que creem, que tem todas as promessas. Você é um que crê, ou você é um que apenas acredita e acha que crê? E se você é um que, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor.
Vamos agora fazer mais uma oferta para dar continuidade ao sorteio, oração de número 1, para dar continuidade ao nosso sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor, que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nessa live da tua igreja virtual. E saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos vocês. E não se esqueçam de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações de todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que no final dessa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 contém 21 versículos. Ausentes de corpo e presentes com o Senhor. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por seres revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares. Capítulo 3 contém 11 versículos. De noite nos meus leitos busquei o amado da minha alma, busquei-o e não achei. Levantei-me-ei, pois, e rodeei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei e não o achei. Encontraram-me com os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo, e o amado da minha alma agarrei-me a ele. E não o deixei embora, até que fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daqueles que me concebeu. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Contém 40 versículos. O dom de profecia é superior aos de línguas. Segue o amor e procurai
com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Glórias ao nosso Senhor. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Jó, 42 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo 40 do livro de Jó. Capítulo 40 do livro de Jó. Contém 17 versículos. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lamas, colocou-me aos pés sobre sua rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém. Vamos agora ao último sorteio do último livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Contém 13 versículos. Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Pelo que não podemos superar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmai-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou explicar para vocês agora a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E a quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: a iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Vou agora sortear a última das nossas mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 26. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor. Amém. Prove para nós das igrejas virtuais, as underlines sem ovelhas, as underlines, a igreja e os dons, a underline Avivamento 24D, underline AIG, a igreja 70 dons, underline AIG 1.318, 37.300, underline AIG 12 vezes 12.120 e arroba
à Igreja Benditas e do canal @milhaofertadim, com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer, para todos nós que provar esta afirmação, que essa afirmação é verdadeira, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. E lembrando para todos que nós trabalhamos com a numerologia bíblica, e eu li apenas 4 versículos, e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Vamos fazer agora o sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração agora neste sorteio. Amém? Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Números, capítulo 24. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 23. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 1. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 24. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 1. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 12. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 9. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Daniel, capítulo 9. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 32. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Isaías, capítulo 53. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Jó, capítulo 40. E por último, você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Gratidão pela presença mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Amém? Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada,
para buscar ao Senhor e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos e aguardo vocês na próxima live.